Meu nome é Daniel. Tenho 25 anos, sou técnico em refrigeração, e até outro dia minha vida era só trabalho, marmita requentada e o silêncio confortável de quem mora sozinho. Mas tudo começou a mudar numa terça-feira nublada, quando eu só queria entrar em casa e descansar os pés. Cheguei do serviço cansado, com as mãos sujas de graxa e o uniforme ainda úmido do suor do dia. Botei a mochila no chão e fui direto abrir o portão de correspondência, aquele pequeno acesso lateral entre a minha casa e a do lado. Só então percebi que a chave não estava comigo. Revirei os bolsos, olhei dentro da mochila, nada. Foi aí que lembrei, eu tinha emprestado a cópia da chave pro vizinho de muro algumas semanas antes, mas nunca mais peguei de volta. O vizinho, no caso, era o ex-marido da Clara. Ou pelo menos era até então. Toquei a campainha, preparado para ser recebido por ele com aquele ar formal de sempre. Mas quem abriu a porta foi ela. E ela abriu a porta como quem estava segurando o mundo com uma mão só. Clara tinha o rosto inchado, os olhos vermelhos, o cabelo preso de qualquer jeito. Usava uma camiseta larga que parecia um pijama e tinha nas mãos uma xícara de chá pela metade. Ficou alguns segundos me olhando, como se tivesse esquecido que o mundo ainda batia a porta. Oi, desculpa. Você quer? Ela começou, confusa. Desculpa incomodar. É que eu acho que deixei minha chave com ele, falei, sem saber se era certo mencionar o nome do cara. Ela fez que sim com a cabeça, com um sorriso cansado. Ele saiu da casa. De vez. Disse, baixando os olhos. Ficamos num silêncio constrangido. Eu pigarrei, sem saber se perguntava mais alguma coisa ou se agradecia e ia embora. Você quer entrar? Eu, não quero ficar sozinha agora, ela soltou, de repente, como quem pede socorro sem elevar a voz. Entrei. Devagar, respeitando o espaço. A casa dela era aconchegante, com móveis de madeira clara e cheiro de lavanda no ar. O cachorro, um vira-lata caramelo chamado Bento, veio me cheirar e se deitou aos meus pés como se fossemos velhos conhecidos. Clara pegou uma taça de vinho já começada e ofereceu. Recusei no começo, mas ela insistiu. Aceitei mais por educação. Nos sentamos no sofá sem encostar um no outro, como dois estranhos esperando a chuva passar. Ela não falava muito, mas também não parecia querer silêncio total. Foi me contando aos poucos, como quem deixa escapar sem querer. Disse que tinha descoberto tudo naquela tarde, o celular desbloqueado, as mensagens, os horários que não batiam. O tal advogado respeitado da cidade, tão correto por fora, tão meticuloso nos papéis, mas que não soube esconder nem o próprio deslize. Eu me senti uma idiota, ela disse, com a voz embargada. Eu não sabia o que responder. Não sou bom com palavras grandes nem conselhos prontos. Só ofereci meu ouvido e minha presença. E, curiosamente, parecia ser exatamente isso que ela precisava. O tempo passou devagar naquela sala. A taça dela foi esvaziando aos poucos. O cachorro dormia tranquilo, e o som da respiração dele preenchia as pausas entre nossas frases soltas. Falei um pouco do meu trabalho, de como o calor dos dias tinha feito os clientes explodirem de pedidos. Ela riu de leve quando contei de um freezer que explodiu no mercado por excesso de gelo. Foi só uma risada curta, mas suficiente para iluminar aquele rosto tão marcado pela dor. Quando percebi, já tinha se passado mais de uma hora. Já tá tarde, eu disse, pegando a taça vazia. Fica mais um pouco? Ela pediu, sem olhar diretamente. Fiquei. Não por pena, nem por interesse. Fiquei porque, naquele instante, estar ali parecia o único lugar certo no mundo. No dia seguinte, acordei mais cedo que o normal. A cabeça ainda estava meio presa na imagem dela ali no sofá, com a taça na mão e o olhar perdido. Clara não parecia alguém fraca. Pelo contrário, era o tipo de mulher que deixava tudo em ordem, até quando o mundo estava virado do avesso. Mas havia alguma coisa no jeito como ela pediu para eu ficar, algo que me fez querer voltar. Bati na porta de novo, dessa vez com o copo de vidro que eu tinha levado com o vinho. Ela demorou um pouco, mas atendeu.
Estava de moletom cinza, os cabelos soltos e o rosto ainda marcado por uma noite mal dormida. Mas tinha um ar diferente. Um pouco menos pesado. Trouxe seu copo, falei, levantando como se fosse uma oferenda. Ela sorriu, pequeno, mas genuíno. Entra, eu acabei de passar um café, disse, se afastando e me deixando passar. O cheiro de café fresco invadia a casa, misturado com o som do rádio baixinho tocando uma música antiga, dessas que a gente escuta na infância sem saber o nome. Bento veio me receber com a mesma empolgação de ontem, como se eu fosse da casa. Clara me serviu o café como quem precisava mais do que oferecia. Havia algo de quase tímido na forma como ela colocou a xícara diante de mim. Sentamos à mesa, um de frente pro outro. Ela mexia o açúcar no próprio café sem beber, só girando a colher num gesto quase automático. Não dormi muito bem, disse, olhando para a xícara. Fiquei revendo tudo, todas as cenas que agora fazem sentido demais. Eu assenti, sem interromper. Deixei que o silêncio fizesse parte. E você? Tem alguém? Ela perguntou, de repente. Sorri, meio sem graça. Já tive. Foi complicado, mas acabou faz tempo. Ela ergueu uma sobrancelha, curiosa. Complicado como? Ela era de outra cidade. Promessas demais, presença de menos. Quando vi, estava insistindo num negócio que só funcionava por costume. Ela soltou um comprido, como quem entende mais do que comenta. Bebeu um gole do café finalmente, e fez uma careta sutil. Ficou forte demais. Tá acostumado com café bom? Eu tô acostumado com café que acorda, não que agrada, respondi, arrancando dela a primeira risada de verdade. Foi curta, mas clara, limpa, sem sombra de dor. E naquele som eu soube que alguma coisa tinha mudado. Conversamos sobre bobagens depois disso. Sobre o cachorro, sobre a vizinha que falava alto demais no portão, sobre como São Lourenço tinha cheiro de pão doce nas manhãs de domingo. Ela falou de um livro que não conseguia terminar, eu contei da minha mãe tentando me ensinar crochê e desistindo depois de meia hora. Bento, deitado perto dos nossos pés, rolava de um lado pro outro e ganhava carinho de ambos. Ele parecia ser o elo invisível entre nós, aquele que validava minha presença ali, que quebrava qualquer clima tenso. Você parece tranquilo demais para alguém que passa o dia consertando geladeira, ela comentou, brincando. É que o barulho das máquinas me acalma. Pior é lidar com cliente ansioso. Geladeira não reclama, respondi. Ela riu de novo, e dessa vez os olhos dela acompanharam o riso. Brilharam, mesmo que por pouco tempo. Você pode ficar só mais um pouco? Perguntou, com a xícara ainda pela metade. Assenti com a cabeça, sem nem pensar duas vezes. Ficamos ali, apenas existindo. Não havia planos, nem expectativas. Só aquele momento de leveza entre dois desconhecidos que, por alguma razão, se entendiam no silêncio. Eu não fazia ideia de onde aquilo ia dar. Mas naquele instante, tomar café com Clara parecia mais importante do que qualquer coisa que o dia pudesse oferecer. Não combinamos nada, mas todo dia ele aparecia, e eu deixava. Começou com o café. Um dia era ele que trazia da padaria da esquina, no copo de plástico com tampa torta, no outro, era eu que oferecia um pedaço de bolo de fubá ainda quente, receita da minha avó. A cozinha virou território neutro, onde a presença dele não era invasiva, mas natural. Como se sempre tivesse feito parte dali, entre a mesa de madeira e o armário antigo. Daniel chegava no meio da manhã, geralmente depois de algum cliente apressado. Trazia cheiro de rua, mãos calejadas e um humor sereno que contrastava com o meu turbilhão interno. Sentava com cuidado, como quem respeita luto, mas também trazia vida. E eu, que antes me sentia sufocado em silêncio, comecei a gostar da companhia. Falávamos de tudo, e de quase nada. Sobre músicas que tocavam no rádio, sobre as contas que venciam juntas, sobre sonhos que ficaram pelo caminho. Um dia, ele chegou com um saquinho de pão de queijo e disse: Trouxe munição mineira. Preparada? Sempre, respondi, rindo.
Era assim que as manhãs passavam. Sem pressa. Sem explicação. Teve um dia em que a torneira da pia começou a pingar. Um pingo seco, ritmado, que enchia a casa de um incômodo constante. Antes que eu pensasse em chamar alguém, Daniel já estava ajoelhado no chão da cozinha com uma chave inglesa na mão e Bento vigiando do lado. Isso aqui é só a borrachinha da vedação. Nada demais, explicou, enquanto desmontava com paciência. Eu observei da porta. O jeito como ele fazia tudo com calma, como se até o barulho do metal tivesse que ser respeitado, me deu uma sensação estranha. Não era atração. Não ainda. Era uma espécie de confiança silenciosa. Daquelas que a gente não pede, mas reconhece quando encontra. Tá pronto, ele disse, se levantando. Torneira nova em folha. E quanto custa esse serviço? Um pedaço do seu bolo. Se ainda tiver. Tem. Mas tá mais seco que promessas de campanha. Ele riu. E eu ri também. Rimos como se já tivéssemos rido juntos muitas vezes. Como se não houvesse marcas recentes de mágoa nos olhos de ninguém. Comecei a contar para ele dos planos que um dia tive. Das viagens que ficaram só nas pastas do computador, de lugares que eu queria visitar e nunca fui. Falei de Arraial do Cabo como quem descreve um sonho antigo. O mar azul, as trilhas, o sol que parece abraçar. Ele ouviu tudo com atenção de quem não apenas escuta, mas guarda. Por que nunca foi? Ele perguntou, mexendo no fundo da caneca. Porque eu esperava o momento certo. O dinheiro certo. A companhia certa. E agora? Agora, talvez eu esteja revendo meus critérios. Bento latiu do quintal e correu até a sala com um chinelo na boca. A cena foi tão absurda que rimos até doer o estômago. Daniel deitou no tapete, fingindo disputar o chinelo com ele, e eu me vi sentada no chão, assistindo tudo como quem vê uma cena de filme leve, daqueles que a gente não quer que acabem. Naquela tarde, ele foi embora só depois que o céu escureceu. E, quando fechou o portão, senti uma pontada estranha no peito. Como se faltasse alguma coisa que até então eu nem sabia que me fazia bem. A rotina que inventamos não tinha nome, nem manual. Mas funcionava. Como uma dança ensaiada por instinto, onde cada passo era dado com cuidado, respeito e um toque de afeto disfarçado de gentileza. Ela ainda usava a aliança, e isso me feria mais do que eu queria admitir. Era um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas ali, brilhando discreto no dedo dela, parecia um lembrete constante de tudo que ainda estava em suspenso. Toda vez que ela estendia a mão para me servir café ou acariciar o Bento, meus olhos eram puxados para aquele aro dourado. E por mais que eu tentasse ignorar, ele estava lá. Firme. Persistente. Como se o passado ainda morasse naquela mão. Eu sabia que não era hora de cobrar nada. Nem tinha esse direito. Mas mesmo assim, aquilo começou a me incomodar mais do que eu estava disposto a admitir, até para mim mesmo. Naquela semana, o clima entre nós mudou. Ainda havia café, ainda havia pão de queijo e risadas tímidas. Mas também havia silêncios mais longos. Pausas que pareciam carregar coisas não ditas. Uma tarde, enquanto ela regava as plantas no jardim, me peguei encarando a aliança de novo. E ela percebeu. Vai me perguntar por que ainda estou usando? Ela disse, sem me olhar, mexendo num vaso de lavanda. Demorei a responder. Pensei. Mas achei que não era da minha conta. Ela largou o regador, limpou as mãos na calça de moletom e se sentou no banco de madeira perto da parede. Não é apego. É inércia. Ficamos em silêncio por um instante, só com o som do vento entre as folhas e o latido distante de algum cachorro da vizinhança. Eu sei que acabou. Só ainda não consegui deixar tudo ir embora, completou, olhando pro próprio dedo. Sentei ao lado dela. Não disse nada. Não era o momento de conselhos. Só estive ali. Sabe o que mais me machuca? Ela continuou. Não foi a traição. Foi a naturalidade com que ele mentia. Como se a culpa fosse minha por não ver. Ela falou devagar,
com a voz quase num sussurro. Pela primeira vez desde o dia em que nos conhecemos, Clara falou do ex-marido com detalhes. Contou dos jantares frios, das desculpas esfarrapadas, das ausências disfarçadas de compromissos. E dos olhares que ela fingia não perceber. Eu só ouvia. Não tinha pressa. Nem respostas prontas. Acho que tô com medo de estar me acostumando de novo, ela disse, baixando o olhar. Com sua presença. Com sua calma. Aquilo me pegou desprevenido. Quis dizer algo, mas o nó na garganta me travou. No fundo, eu também estava com medo. De estar sentindo demais. De estar sendo só um remédio provisório para a dor dela. Nos dias seguintes, me afastei um pouco. Nada drástico. Só parei de aparecer sem avisar. Inventei concertos que não existiam, clientes que pediam urgência. Achei que seria melhor dar espaço. Mas a verdade é que era eu quem precisava respirar. Foram 3 dias. E cada um deles pareceu maior do que deveria. A casa sem o cheiro do café dela, sem o Bento pulando no portão, sem aquele silêncio confortável, tudo ficou mais barulhento. Mais sem graça. Na tarde do 4º dia, fui até a padaria e, sem pensar, comprei 2 pães de queijo. Um costume que meu corpo parece ter criado sozinho. Voltei para casa com eles ainda quentes no saco de papel. Mas em vez de entrar, fui direto para o portão dela. Clara estava no jardim, ajoelhada, plantando algo novo. Vestia uma camiseta larga, suja de terra, e usava luvas de borracha. Quando me viu, parou o que fazia, tirou as luvas e ficou me olhando como se estivesse tentando entender se eu era real ou só uma lembrança. Voltei, falei, levantando o saquinho. Ela andou devagar até o portão. Não me abraçou, não falou nada de imediato. Mas abriu o trinco e me deixou entrar. Achei que você tivesse se cansado, ela disse, enquanto caminhávamos até a varanda. Eu só precisei lembrar o porquê de estar vindo. Ela assentiu, como quem entendia mais do que dizia. Bento correu até mim e, num gesto simples, pulou no meu colo como se nenhum tempo tivesse passado. Nos sentamos no degrau da varanda, lado a lado, dividindo os pães de queijo ainda mornos. O céu estava alaranjado, e as mãos dela, ainda com resquícios de terra, repousaram próximas das minhas. Não se tocaram. Mas estavam ali. Presença. Sem promessas. Sem explicações. Só o que bastava para continuar. Ela apareceu com luvas de jardinagem e um sorriso tímido, e eu soube que alguma coisa havia mudado. Era sábado cedo, e eu já estava no quintal, consertando a tampa do registro de água da minha casa, quando ouvi o portão dela se abrir devagar. Olhei por cima do muro e lá estava Clara, com uma calça velha manchada de tinta, camiseta larga e o cabelo preso de qualquer jeito. Nas mãos, as luvas esverdeadas de borracha. No rosto, aquele sorriso pequeno que ela só mostrava quando não precisava se proteger. Vai fazer o que aí? Perguntei, me apoiando na pá. Tô pensando em replantar os canteiros. Tirar umas mudas velhas, dar uma vida nova ao jardim. Quer ajudar? Com certeza, respondi antes mesmo de pensar. Ela abriu o portão lateral e me entregou uma pá menor, já gasta pelo tempo. O jardim estava um pouco abandonado, terra seca, flores sem cor, folhas mortas caídas perto do muro. Mas, aos poucos, fomos transformando tudo. Ela me mostrava o que queria mudar, e eu escutava mais do que opinava. Entre um buraco e outro, nossas mãos se encontravam por acidente. Num movimento rápido para alcançar o mesmo vaso, num esbarrão leve quando ela se virou sem avisar. Cada toque era breve, mas deixava um rastro. Quando era criança, eu achava que as plantas sentiam cócegas, ela comentou, rindo, enquanto soltava a terra ao redor de uma raiz antiga. Eu falava com as árvores. Pior que elas me respondiam, com vento, respondi. Ela olhou para mim, surpresa. É por isso que gosto de conversar com você, Daniel. Você não tem pressa de parecer normal. Continuei cavando, mas por dentro aquela frase ficou batendo no peito como tambor. Clara estava diferente. Mais leve.
Ainda com as marcas de antes, mas como quem começa a aceitar que pode seguir mesmo sem entender tudo. Bento corria pelo jardim com um pedaço de mangueira velha na boca, fazendo festa como se aquilo fosse um grande prêmio. Em certo momento, ele caiu na terra, se sujou inteiro, e Clara teve uma crise de riso que fez até os passarinhos pararem de cantar para ouvir. Eu tô parecendo uma criança, ela disse, enxugando os olhos marejados de tanto rir. Melhor isso do que parecer um fantasma, falei, devolvendo o sorriso. No fim da tarde, sentamos no chão da varanda, sujos de terra, com os joelhos arranhados e os dedos cansados. Clara entrou, lavou as mãos e voltou com 2 canecas. A dela era azul, com um desenho de livros empilhados. A que me deu era branca, com letras vermelhas dizendo Vizinho do Ano. Achei na loja do centro semana passada. Achei que combinava com você, disse, meio sem jeito. Segurei a caneca com as 2 mãos. Era simples, mas tinha peso. Não de cobrança, mas de cuidado. Tô oficialmente promovido, então? Brinquei. Já faz tempo que você passou da fase do teste. O sol já se escondia atrás das montanhas, tingindo o céu de tons rosados. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio. O tipo de silêncio que não pede mais nada. Que só agradece. Naquela noite, quando voltei para casa, deixei a caneca na pia, lavei o rosto e me sentei no sofá. E foi só ali, com a luz apagada e o som do mundo lá fora, que me dei conta, eu estava apaixonado. Não foi uma explosão. Nem um susto. Foi uma certeza que chegou mansa, como tudo que envolve Clara. E, junto com ela, veio o medo. O medo de não estar pronto. O medo de ser só uma pausa no luto dela. O medo de querer ficar, e ela ainda estar partindo por dentro. Mas mesmo com o medo, eu sabia, aquela mulher, com as mãos cheias de terra e o sorriso que ainda prendia a voltar, já era parte de mim. Ela segurou minha mão, mas não conseguia segurar a própria coragem. Foi numa noite de terça, dessas sem vento, sem barulho, sem distrações. Eu tinha levado os legumes do sacolão e acabei ficando para ajudar a preparar uma sopa. Clara estava mais quieta que o normal. Movimentos lentos, respostas curtas, olhar distante. Mas não era tristeza. Era outra coisa. Uma espécie de inquietação disfarçada de calma. Enquanto cortávamos cenoura e salsão na bancada da cozinha, nossas mãos se tocaram de leve. Ela não puxou a dela. Nem eu a minha. Ficamos alguns segundos assim, com as pontas dos dedos encostadas, até ela soltar um suspiro e dizer: às vezes, eu acho que tô indo rápido demais. Soltei a faca devagar, me virando de frente para ela. E quem disse que tem um ritmo certo? Eu. Eu mesma. Que passei anos repetindo que amor bom é amor construído com calma, com base, com planos. E agora eu só quero ficar perto de você e fingir que tudo isso é normal. Ficamos em silêncio, com a panela borbulhando ao fundo e o cheiro do alho cozinhando no ar. Eu queria dizer 1000 coisas, mas não queria empurrá-la para um canto. Então respirei fundo e falei baixo. Eu não tô aqui para te cobrar nada, Clara. Só quero estar. Quando você quiser, como você puder. Ela sorriu, mas era um sorriso carregado. Como quem agradece e se desculpa ao mesmo tempo. Eu só tenho medo, Daniel. Medo de estar me apoiando em você como escape. E de te machucar sem querer. Eu não sou de vidro. E também não sou distraído. Sei que você ainda tá inteira no processo, mas também sei que a gente não precisa de rótulo para saber quando tá bom. Ela encostou a testa no meu peito, sem dizer nada. E eu só envolvi os braços ao redor dela, sentindo o cheiro do shampoo e o calor do corpo dela tão perto. Ficamos assim por alguns minutos. Sem urgência. Na hora de comer, sentamos na mesa como se fosse uma noite qualquer. Mas não era. Havia algo diferente na forma como ela me olhava. Como se, aos poucos, estivesse permitindo que eu fizesse parte da vida dela, não como um visitante, mas como alguém que ficaria, mesmo depois que a poeira baixasse. Bento,
fiel espectador de todas as nossas fases, se enroscou sob a mesa, encostado nos meus pés. E Clara, ainda segurando a colher, disse: "Promete que, se eu travar de novo, você não vai embora de vez?" "Prometo." "Desde que você prometa que vai me dizer quando travar." Ela assentiu, e pela primeira vez, pareceu mais leve depois de dizer que tinha medo. Depois do jantar, fomos para a sala. O sofá era pequeno, mas suficiente. Ligamos a TV num canal qualquer, mas ninguém realmente assistia. Estávamos ali pelo estar. A perna dela encostava na minha. Os olhos vez ou outra se encontravam. Foi quando ela se deitou devagar, colocando a cabeça no meu peito, como quem ainda testava o próprio conforto. Meu coração disparou, mas meu corpo ficou imóvel, respeitando o tempo dela. Fiquei com a mão apoiada nas costas dela, sentindo a respiração desacelerar, o corpo se acomodar. Ali, deitado com Clara, eu entendi que amor também é esperar o outro se sentir pronto. É estar junto mesmo quando o outro ainda está aprendendo a confiar no chão. E naquele instante, mesmo com todas as dúvidas dela, eu sabia, ela queria tentar. E eu queria ficar. Ela me deu uma chave da casa, mas foi o olhar dela que destrancou tudo. Foi numa manhã preguiçosa de domingo, quando o sol batia na varanda e Bento dormia esticado no tapete. Clara me chamou com um café na mão e um sorriso discreto no rosto. Abriu a gaveta da mesinha ao lado da porta e tirou um chaveiro simples, com um pingente em formato de folha. Para não precisar mais pular o muro nem tocar a campainha, disse, estendendo. Segurei a chave, mas o que realmente me fez entender a importância daquele gesto foi o jeito como ela me olhava. Sem medo. Sem proteção. Como quem finalmente aceitava que a casa era grande o suficiente para mais alguém. A partir dali, as coisas entre nós começaram a acontecer com naturalidade. Não houve promessas, nem declarações. Só gestos pequenos que iam moldando um espaço que antes era só dela, e agora era nosso. Passamos a dividir tarefas de forma quase automática. Ela fazia a lista do mercado, eu empurrava o carrinho. Eu cuidava das coisas mais pesadas, ela organizava as compras com precisão matemática. Tínhamos nossas manias, nossos ritmos, e mesmo assim, cabíamos no mesmo espaço. Ela ria das minhas piadas ruins. Eu aprendi a gostar de filmes franceses com legendas minúsculas. Ela passou a me chamar de moço do freezer quando queria me provocar. Eu respondia com dona do jardim, e ela fingia ficar brava. Havia algo bonito no cotidiano. No café da tarde com bolo de fubá, no silêncio confortável enquanto dobrávamos roupas, nos cochilos no sofá enquanto Bento roncava entre nós. Não era paixão de novela, daquelas que viram o mundo de cabeça para baixo. Era uma calmaria que se firmava dia após dia. Num sábado à tarde, fui até a casa dela já com a chave no bolso. Quando entrei, ela estava na cozinha, tentando preparar um risoto que tinha visto num programa de culinária. "Precisa de reforços?" perguntei, me aproximando. "Só se você souber a diferença entre al dente e empapado", respondeu, com a colher na mão. "Se estiver gostoso, tanto faz o nome", retruquei. Ela riu, e ali, entre o arroz e o queijo, dividimos um momento de leveza que só quem já passou por noites difíceis entende. À noite, depois de comer, Clara se encostou em mim no sofá. A TV estava ligada, mas ninguém prestava atenção. Ela virou o rosto, me olhou como quem queria dizer algo, mas ainda buscava palavras. "Sabe aquele negócio que eu falei sobre os sonhos que deixei para trás?" Começou. "Da caixa dos sonhos?" perguntei, lembrando da conversa no jardim semanas atrás. "Isso. Fui lá mexer nela ontem. Tava toda empoeirada no fundo do armário. E achei uma lista de lugares que eu queria conhecer. Anos atrás. Achou algum que ainda vale a pena?" Ela me olhou por alguns segundos, e depois disse: "Todos. Só não sabia com quem ir." Na manhã seguinte, dia do aniversário dela, passei mais cedo. Levei flores, pão de queijo e um envelope. Ela abriu o envelope desconfiada, e dentro havia 2 passagens. Arraial do Cabo. Ida aberta,
volta também. Isso é sério? Ela perguntou, com a voz baixa. É. Não precisa ser agora. Nem mês que vem. Mas quando você quiser, eu vou com você. Ela não disse nada de imediato. Só me abraçou. Forte. Com aquele tipo de abraço que não tenta parecer seguro, só verdadeiro. Naquele abraço, senti que já não éramos dois vizinhos dividindo café e silêncios. Éramos dois inteiros, reconstruídos, se permitindo viver algo que cabia exatamente ali, no meio do que antes parecia impossível. Ela achava que a história dela tinha acabado, até descobrir que ainda havia páginas em branco. Viajamos num fim de semana prolongado, 3 meses depois do aniversário dela. Clara quis ir fora de temporada, para ver o mar sem plateia, como ela disse sorrindo. Pegamos a estrada antes do amanhecer, com o Bento no banco de trás e o porta-malas cheio de roupas leves e expectativas silenciosas. Foi a primeira vez que vi Clara realmente desligada da rotina. Sem relógio no pulso, sem listas mentais, sem aquele olhar que calcula o próximo passo. Já na estrada, com o cabelo preso num coque desajeitado e os pés descalços no painel do carro, ela olhava pela janela como uma menina que viu o mundo pela primeira vez. Chegamos em Arraial do Cabo com o céu limpo e o vento cortando leve pelas ruas. A pousada era simples, com varanda de frente para uma trilha que dava direto na areia. No primeiro dia, só caminhamos. Em silêncio. De mãos dadas. Como se qualquer palavra fosse atrapalhar aquele começo. Na manhã seguinte, ela parou diante do mar e ficou ali, parada, por longos minutos. O sol refletia nos olhos dela, e mesmo assim, ela não piscava. Quando falei alguma coisa, ela me respondeu com um gesto, segurou minha mão. Forte. Como se dissesse estou aqui sem precisar explicar mais nada. Mais tarde, sentamos numa pedra da prainha, com os pés na água gelada. Ela respirou fundo e disse. Fazia mais de 8 anos que eu não via o mar. E agora que estou aqui, parece que ele sempre me esperou. Às vezes, é a gente que demora para chegar, respondi, apertando de leve a mão dela. Eu me senti invisível no meu casamento, Daniel. Como se eu estivesse sempre tentando justificar minha presença. Mas agora, com você, eu me sinto, vista. Não soube o que dizer. Então só a abracei, deixando que o som das ondas dissesse o resto. Durante a viagem, não fizemos nada grandioso. Tomamos café de rede, comemos peixe frito numa barraca rústica, nos queimamos de sol por esquecer o protetor. Rimos até chorar de um tombo que ela levou ao tentar subir numa boia. Bento virou atração turística por correr atrás das gaivotas. Foram dias simples, mas inteiros. Na volta para casa, o carro parecia mais leve, apesar das malas sujas e dos cabelos salgados. Ela dormiu parte do caminho, com a cabeça no meu ombro e a mão ainda segurando a minha. Quando chegamos em São Lourenço, era fim de tarde. Clara abriu o portão e respirou fundo o cheiro das flores do próprio jardim. Tirou as sandálias, passou a mão nos cabelos presos de qualquer jeito e disse. Se quiser, pode ficar. De vez. Sem pressa. Sem pressão. Mas com verdade. Eu não respondi de imediato. Só olhei em volta. A casa já tinha minha caneca no armário, meus chinelos no canto da sala, meu cheiro misturado com o dela nos lençóis. Eu já estava ali. Só faltava dizer em voz alta. Então tá, murmurei. Só se você prometer continuar fazendo aquele café forte demais. Prometo, ela riu. Nos dias que se seguiram, tudo pareceu mais encaixado. Íamos à feira juntos aos sábados, brigávamos para escolher o melhor mamão, voltávamos com sacolas de mais e planos de menos. Às vezes dormíamos no sofá vendo reprises. Outras vezes, só ficávamos no quintal ouvindo o vento. Na última cena que me lembro de contar, estávamos caminhando com Bento pela rua do bairro, como sempre fazíamos nas tardes sem compromisso. O sol atravessava as folhas das árvores, o chão estava coberto de pequenas flores caídas. Ela usava um vestido leve e ria de alguma piada minha, dessas sem graça que só ela achava graça. Eu segurei sua mão,
Olhei pro lado e disse, quase sem pensar. Ainda bem que eu perdi aquela chave. Ela me olhou como quem entende o que vem das entrelinhas. E sorriu. Aquele sorriso que só se dá quando se sabe que, enfim, chegou onde devia.